Boa tarde, sou professora Glacione Arruda, diretora da Sala Paulo Freire, Centro de Referência em Estudos, Pesquisas e Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação. E é com grande prazer que damos início ao terceiro encontro do ciclo formativo Trocas e Conversas em Educação Especial, transformando o conhecimento em ação. E hoje teremos conosco a professora doutora Maíra Rocha, do Colégio Pedro II, e também pesquisadora do OBE, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E em nome da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, da Subsecretaria Pedagógica, da Sala Paulo Freire, do Departamento de Educação Básica e da Coordenadoria de Educação Especial, eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas que estão assistindo a nossa programação e desejar uma ótima tarde de estudos. E eu gostaria de convidar nesse momento a professora Renata Vogas, coordenadora da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, para também dar as boas-vindas. Olá, boa tarde. Também quero saudar e dar as boas-vindas aos nossos colegas, os nossos colegas das nossas unidades escolares da Rede Municipal de Duque de Caxias. Quero saudar os representantes das equipes dessas unidades escolares que estão aqui. Quero saudar os nossos professores, saudar os profissionais de apoio. Quero dizer que nós estamos muito felizes com esse ciclo formativo e muito felizes também com o apoio, né? Muita gratidão ao apoio que a gente tem recebido do Centro de Pesquisa, representado pela professora Glacione aqui, e também pela professora Miriam Medeiros, subsecretária pedagógica desta secretaria, a professora Roseli, que acreditam e confiam nesse trabalho. Então, a gente começa essa tarde hoje, né, com a presença da nossa querida Maíra, que já foi orientadora pedagógica na nossa rede, já foi professora de sala de recursos, traz aí para a gente uma bagagem muito bacana na área de comunicação alternativa e tecnologia assistiva. Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade hoje de perpassar aí por todas essas possibilidades, essas estratégias novas de ensino e aprendizagem para os nossos estudantes, né? Eu acho que a gente precisa acreditar, de fato, na potencialidade dos nossos alunos. Na live de ontem nós conversávamos sobre isso, e a gente lançar mão desse suporte, né, desses recursos que nós temos disponíveis. E aí eu acho que a professora Maíra vai contribuir muito com a gente nessa tarde de hoje. Eu queria dar as boas-vindas a todos. E estamos aqui, né, Glacione? Quero agradecer a presença da Camila, a presença da Estela, estão com a gente novamente, as nossas intérpretes queridas. Então, fica aqui o meu muito obrigada, fica aqui já os meus anseios, os meus desejos, as minhas expectativas para essa tarde, que vai ser uma tarde muito linda. E aí, ontem, né, a gente não conseguiu passar um vídeo, porque eu acho que ele foi preparado para o dia de hoje, para o Dia Nacional de Luta, né, em defesa do direito da pessoa com deficiência. Então, a gente vai tentar passar para vocês um vídeo muito especial, preparado pela equipe, pela professora, pelos pais, pelos alunos da Escola Municipal Visconde de Itaboraí. Eu queria aqui saudar os meus colegas dessa escola. E aí a professora Rosa é a nossa professora do AEE, uma linda, uma querida, fez esse vídeo, preparou esse vídeo com muito carinho para a escola. E aí eu pedi, né, carinhosamente, que ela disponibilizasse para que nós pudéssemos mostrar para a nossa rede que potencialidades são essas, que talentos são esses guardados junto aos nossos estudantes. Eu acho que vai ser bem bacana. Se você puder, Kate pode apresentar. O artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurados sistema educacional inclusivo
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Por isso, nesse dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, eu quero te perguntar, qual é o seu talento? Você prefere o carro vermelho, né? E você gostou do desenho que você fez? Gostou? Gostei também. Foi Cristian vai trabalhar na cozinha, né? Mas olha pra mamãe. Você é? Você tá dizendo quem dançar? Hein? Quem dança? Muito bem. Vai. Voltamos. E aí, gostaram do vídeo? A nossa intérprete de Libras está aí já. Camila está voltando. Que bom, Camila. Tinha caído a internet, né, Camila? Tinha caído na internet, isso. Então, eu quero deixar esse vídeo para reflexão, né, da nossa rede, para que nós possamos, com um olhar ressignificado, nós possamos compreender que os nossos estudantes são os protagonistas das nossas ações na escola e muito para além da deficiência, eles são
estudantes, são alunos, são crianças, são jovens, são adultos, né? E a gente precisa, de fato, ressignificar esse olhar. Então, é um vídeo que mexe muito comigo, é um vídeo, eu amei esse vídeo, e cada um dos nossos estudantes, assim como a professora Flávia trouxe ontem, né, eles apresentam especificidades. Numa turma de 30 alunos terão especificidades diferentes, né? Então, eu passo a minha palavra para a Glácia agora, para a Glacione, para ela apresentar a professora Maíra, e a gente poder começar a partir desse vídeo lindo que enche o nosso coração, né, de entusiasmo e de esperança. Muito lindo esse vídeo, né? E muito bom, né, a gente saber que as nossas escolas, né, têm esse olhar sensível, né, e a gente sabe que nós temos práticas maravilhosas na nossa rede, né, a educação especial da nossa rede é uma educação de referência, né, como foi falado ontem na live, e Caxias sempre na ponta aí, né. Então, assim, quero parabenizar todos os profissionais da nossa rede, os professores de AE, né, os funcionários de apoio, os intérpretes, né, os agentes de apoio à inclusão, né, e toda a equipe, né, da Coordenadoria de Educação Especial também, aqui representada pela professora Renata. E agora, né, chegou a hora de apresentar a nossa convidada dessa tarde, dizer que ela até pouco tempo era ouro da nossa casa, mas continua sendo esse ouro, né, Maíra? E assim, dizer que eu estou muito emocionada de apresentar, porque a Maíra é uma profissional que nós já conhecemos há algum tempo, uma pessoa que sempre fez a diferença nessa rede, né? E hoje vai falar já de um outro lugar, né? Ela não está mais na nossa rede, infelizmente, recém aí concursada, né? E foi chamada agora para o Pedro II, vai trabalhar agora numa outra instituição, né? Mas com certeza vai levar um pouquinho da nossa rede, né, para lá, das suas práticas, né, e de tudo que ela vivenciou aqui nesse período conosco. Então, Maíra, dizer que é um prazer tê-la conosco, e vou falar um pouquinho de você, né? A Maíra é mestre e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, o PPG-EDUC, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Investiga a escolarização e os processos de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência múltipla. É professora, né, foi professora do atendimento educacional especializado e orientadora pedagógica da nossa rede. Tem experiência na área de educação especial, com foco no ensino de alunos que apresentam deficiência intelectual e deficiência múltipla. Teve também atuação na educação infantil e tem também especialização em psicopedagogia, atendimento educacional especializado e na área de organização curricular e prática docente, na educação básica. É vice-coordenadora do grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional, o OBBE, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenado pela nossa querida professora Márcia Plesch. Né, e realiza atualmente pesquisas acerca da escolarização e desenvolvimento de crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, né, que inclusive amanhã nós teremos uma live, né, sobre essa temática, com a presença da professora Márcia Plesch também. Então, Maíra, eu não preciso dizer que a casa é sua, porque você já é de casa, né? Então, muito obrigada pela sua participação na nossa live hoje, e é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde a todos. Nossa, estou até emocionada de ouvir esse acolhimento tão carinhoso por parte da Glacione, da Renata, estar de volta à minha casa, que é sim ainda a minha casa, a Rede Municipal de Educação daqui de Caxias. Eu moro em Caxias e estou agora começando uma nova trajetória no Colégio Pedro II e ainda tive o privilégio de permanecer em Caxias, na unidade do Pedro II, do Colégio Pedro II em Caxias. Então, Caxias é de fato a minha casa. Já agradecer
ao carinho de todos aqui no chat, amigos queridos, nossos colegas de que a gente leva para a vida, né? Amigos que a gente leva para a vida, amigas da Coordenadoria de Educação Especial, representada aqui pela Renata, amigos da Secretaria de Educação, meu agradecimento à Sala Paulo Freire, à Subsecretaria Pedagógica, né, professora Miriam, um beijo carinhoso para os meus amigos da creche Iraci, que estão aqui, do CCAIP Jardim Angá, que eu já vi aqui alguns nomes de amigas minhas, meu carinho aos colegas orientadores que estão aqui também no chat, amigos que já estão até aposentados, né, Célia? Célia Regina, aos meus amigos também do Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional, que é o grupo de pesquisa do qual faço parte, coordenado pela professora Márcia Plete, grupo de pesquisa que é parceiro dessa rede e do qual eu tenho a honra de fazer parte. E não poderia deixar de agradecer a minha atual coordenadora, a professora Natasha, que é a minha coordenadora no Colégio Pedro II, essa pessoa que já tem me ensinado muito e que tem contribuído para que essa minha trajetória seja uma trajetória feliz e uma trajetória em que eu possa minimamente contribuir, né, para o trabalho que já é realizado. Obrigada a todos, não posso ficar citando mais nomes, senão eu vou ser injusta, porque tem muito carinho aqui nesse chat e eu espero que a nossa tarde seja uma tarde de trocas, uma tarde agradável. Estou aqui para trazer um pouquinho de alguns conhecimentos que a gente foi construindo ao longo dos anos, seja na nossa prática, né, nesses quase 15 anos de redes de Duque de Caxias, no tempo também de um longo período na rede municipal de Nova Iguaçu, e no trabalho realizado no observatório, nesse grupo de pesquisa que muito colaborou para a minha formação e tem colaborado para a investigação dos processos de escolarização dos alunos, né, com deficiência nas redes da Baixada, e agora nós estamos expandindo aí, né, as nossas fronteiras para também redes para além da Baixada Fluminense. Meu beijo especial para a professora Márcia Plete, que está sempre aí nos apoiando, abrindo oportunidades juntamente com as redes para realizar esse trabalho. Eu vou aqui apresentar uns slides que eu preparei, para falar um pouquinho, né, sobre o que a Renata, né, a Coordenadoria de Educação Especial me propôs para essa tarde, que é justamente, né, falar sobre a comunicação alternativa e a tecnologia assistiva, recursos e possibilidades, né, estratégias de ensino e aprendizagem para o aluno com deficiência, né? Como falei, Glacione também, né, estou há pouco tempo no Colégio Pedro II. Na verdade, essa é a primeira oportunidade, né, de estar falando já em nome de uma nova instituição. E assim, não me vejo ainda fora da rede municipal de Caxias. Ao contrário, a gente já tem encontrado aí oportunidades de parceria com a nossa rede municipal e para a realização de um trabalho em conjunto com alunos que estão saindo da rede, ingressando no Colégio Pedro II, alunos que passaram, né, pela nossa rede. Então, eu fico, assim, muito feliz de estar podendo também fazer parte desse tipo de trabalho. Represento, então, aqui o Colégio Pedro II, represento o Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional. Nesse momento, estou como coordenadora adjunta, nossa coordenadora geral, professora Márcia Plete, e represento um pouquinho da Maíra, que atuou no CCAIP Jardim Angá, que atuou na creche Iraci Moreira Teodoro, que atuou lá na Monsenhor Librelotto, né, Bárbara? Na minha primeira experiência na rede, que atuou na escola Pedro Paulo da Silva, e assim nós vamos. Eu acho que é interessante, é claro que esse vídeo já falou tudo, eu até poderia abrir mão de estar aqui com vocês falando, porque eu acho que o vídeo já deu o recado da tarde de hoje, mas por que não reforçar a importância da inclusão, ainda mais nesses tempos estranhos que a gente está vivendo, né? Então, eu trago aqui um trechinho de um texto que eu e a professora Márcia Plete escrevemos, que traz um pouquinho do que a gente entende por inclusão, né? Entendemos a inclusão como uma proposta na qual não basta apenas oferecer acesso ao aluno com deficiência e outras condições atípicas na escola, mas é preciso garantir-lhe o direito de participar das atividades educacionais e, consequentemente,
se desenvolver a partir de propostas de ensino e aprendizagem que levem em consideração as suas especificidades. E aí, mediante a isso, nós precisamos entender que é necessário criar condições culturais diferenciadas que mobilizem a forças compensatórias e contribuam, né, para a descoberta de caminhos alternativos de desenvolvimento, por meio de recursos diferenciados e especiais que promovam a acessibilidade, o acolhimento e a inserção do indivíduo na sociedade, para que a apropriação da cultura seja possibilitada. E aí, eu não tenho como iniciar, né, esse encontro de hoje sem me reportar ao referencial teórico, à perspectiva teórica que nós temos trabalhado no Observatório, que eu sei que a nossa rede municipal de ensino e tantas outras instituições também têm se reportado, que é a perspectiva histórico-cultural, mas em especial baseada nos pressupostos de Vygotsky. E aí eu trago um trecho do que ele fala. É necessário criar instrumentos culturais especiais, adaptados à estrutura psicológica da criança com deficiência. É necessário propiciar o acesso ao conhecimento geral com a ajuda de procedimentos pedagógicos especiais. Esta é a condição primordial para o desenvolvimento cultural, que, valendo-se de caminhos distintos, pode tornar perfeitamente possível o desenvolvimento das pessoas com deficiência. E aí eu trago aqui um trilho de um trem. Eu tenho aqui uma imagem, né, caso a gente tenha alguma pessoa com deficiência visual, então eu vou procurar fazer a descrição das imagens que forem aparecendo. A imagem que eu tenho aqui é de um trilho, que num dado momento, ele tem aí a possibilidade, ele tem um dispositivo que torna possível fazer um trajeto diferente do que aquele que estava proposto, planejado a princípio, para que aquela locomotiva, aquele transporte pudesse seguir. E essa é a proposta, que a gente crie caminhos distintos, que a gente crie alternativas para que, por meio da cultura, aquilo que parece estar, assim, estagnado pelo biológico, possa ser transposto, possa ter uma possibilidade. E aí eu trago um outro trechinho de um texto que escrevemos junto com a professora também Mariana, uma colega nossa pesquisadora também do Observatório, em que a gente diz que nós compreendemos que o desenvolvimento ocorre na relação e na mediação com a cultura. E aí, eu tenho uma página aí, a capa do livro, né, com uma foto de Vygotsky, né, esse nosso teórico que a gente utiliza, né, como embasamento, né, para essa discussão, porque nós vamos estar aqui falando ao longo dessa tarde, desses minutos, não ao longo da tarde, ao longo desses minutos que estaremos juntos, né, em que ele estuda, né, no tomo 5, né, nas obras escolhidas, os fundamentos de uma ciência chamada defectologia. Um nome estranho para nós, né, nos dias de hoje, mas é isso mesmo, uma ciência que se dedicava a estudar o defeito. E um defeito que, a princípio, pode ser uma coisa, né, ruim, problemática, e a gente ouve muito isso, né, as pessoas quando veem uma pessoa com alguma deficiência, falam, tem um probleminha, tem um problema, tem isso. Naquele momento, a palavra defeito era justamente para mostrar que havia algo de diferente desse desenvolvimento. E aí, Vygotsky, estudando de uma forma bem árdua, né? Trabalhando ali, estudando, pesquisando dentro dessa ciência da defectologia, ele traz uma nova concepção sobre o desenvolvimento da criança com deficiência. Ao invés de ser considerada menos desenvolvida, essa criança é vista como alguém que se desenvolve de uma forma diferente. E isso, que para nós hoje é algo assim que às vezes para muitas pessoas já é natural entender isso, para aquela época foi algo inovador. E que traz para os dias de hoje muita possibilidade de estudo, de investigação, porque se para alguns, né, como os que estão aqui hoje, nessa tarde, porque se interessam pelo assunto, se amam a educação
especial, amam educação inclusiva, isso já é uma coisa natural, para outros, infelizmente, ainda não é. A criança com deficiência, ou o jovem com deficiência, como é a realidade que eu trabalho, né, de pouco tempo para cá, a pessoa com deficiência, ela não se desenvolve menos, ou ela é atrasada, ela tem um desenvolvimento que acontece de uma forma diferente. O que a gente sabe que é totalmente natural quando a gente pensa em perspectivas de desenvolvimento. Se a gente for estudar a psicologia do desenvolvimento infantil, a gente vai ver que cada criança se desenvolve de uma forma, né? Eu tenho 2 filhas e vejo que cada uma, mesmo com estímulos parecidos de ambiente, né? Mesmo com o mesmo pai e mesma mãe, se desenvolvem cada uma do seu jeito. Cada uma é um sujeito, cada uma tem sua história, cada uma tem a sua personalidade. Por que isso não pode ser diferente quando a pessoa tem alguma questão que impacta nesse desenvolvimento? A diferença é que nós precisamos entender aquilo que está impactando nesse desenvolvimento para que, então, pelo social, a gente possa possibilitar desenvolvimento como deve acontecer com qualquer pessoa. E aí essa é a tese central da defeitologia, estudada por Vygotsky. Todo defeito cria estímulos para elaborar uma compensação. O conflito, que geralmente acontece por causa da deficiência, trazendo dificuldades para a vida do sujeito, também cria possibilidades e estímulos de compensação e supercompensação até. O defeito torna-se, portanto, o ponto de partida e principal força motriz por trás do desenvolvimento psíquico da pessoa, da personalidade, né? E aí, eu acho assim interessante a gente pensar, né? Por exemplo, eu me lembro uma vez no INES estudando com um professor surdo, ele, num dado momento, parou de dar aula e começou a sinalizar lá para fora, que estava fazendo um barulho, né? Estava fazendo barulho, não, ele estava sentindo alguma coisa que para nós ouvintes era um barulho, né? Mas que ele estava percebendo de uma forma diferente. Ele foi lá para fora, chegou para fora, não, para perto da janela e começou a fazer sinal como se estivesse chovendo. Ele, pelo olfato, sentiu aquele cheirinho de terra molhada que a gente sente quando chove, primeiro do que qualquer outra pessoa da sala. Ele não ouviu o barulho da chuva, primeiro porque ele era surdo, uma questão óbvia. Ele não viu porque estava fechada a cortina, mas ele sentiu o cheiro. E aquele professor, naquele momento, ele me fez pensar de como é natural a questão da compensação no nosso organismo. Só que a compensação, né, que para ele é surdo e por isso ele desenvolve mais, talvez ele desenvolva melhor o olfato e a visão, né, seja mais observador do que uma pessoa que seja ouvinte. No caso dessa compensação, é uma compensação muitas das vezes instintiva, mas que se elabora pelas relações sociais, pela cultura e pelo ambiente em que a pessoa vive. E é dessa compensação que Vygotsky fala. Uma compensação que também pode ser desencadeada por meio de instrumentos que a gente no ambiente, numa relação de escola, numa relação de casa, a gente pode utilizar para que aquela pessoa com deficiência possa elaborar, né, formas de compensação para aquilo em que ela tenha uma questão ou uma limitação no seu desenvolvimento. E aí eu vou desafiar vocês. Vamos pensar numa pessoa surda, como no exemplo que eu dei do meu professor lá do INES. Em geral, uma pessoa surda, para ela se comunicar, né, ela não vai se comunicar dessa forma convencional, né, ainda mais se ela tiver uma surdez completa, né, ou se for um surdo de nascença, ela não vai se comunicar como nós estamos aqui. Nós estamos aqui com as nossas colegas intérpretes para, inclusive, garantir, né, que a gente tenha acessibilidade dessas pessoas surdas que possam provavelmente estar assistindo a essa apresentação, né, essa transmissão. O que é fundamental? Qual é o instrumento de compensação fundamental para que uma pessoa surda possa se comunicar? Escreva aí no chat. Qual a primeira palavra que você pensa como instrumento que é fundamental para que uma pessoa surda possa se comunicar?
Eu não estou conseguindo ver o chat. Vou abrir aqui no meu celular, ver se eu encontro, ou se alguém aí do suporte puder me dizer se alguém escreveu, se alguém escreveu alguma coisa, se alguém deu uma opinião aí no chat. Instrumento de compensação muito conhecido, que a gente sabe que é fundamental para uma pessoa surda se comunicar. Alguém pode me ajudar? Eu estou tentando aqui abrir pelo celular para ver a transmissão. Podem escrever aí no chat. Estou abrindo aqui para ver se eu encontro. E tem pessoas escrevendo aqui mãos, o corpo, mas eu quero um instrumento de compensação mais elaborado, que é uma coisa, que seja algo assim, convencionado. Vou dar uma dica. É uma linguagem. Ah, já começou a aparecer aqui. Isso, Mário. Isso mesmo. É uma língua. Que língua é essa que é um instrumento de compensação? É claro que o tato, os sinais, tudo isso, né, podem se efetivar como instrumento de compensação. Mas esse instrumento mais elaborado seria a língua de sinais, a Libras. Ótimo, gostei da participação do pessoal aqui no chat. Agora vamos lá. Para uma pessoa com deficiência visual, pensem aí em um instrumento de compensação para que essa pessoa, é claro que no momento de atendimento presencial, né, de contato, ela possa ler um livro, que ela possa se fazer uma escrita. Que instrumento de compensação? Ah, já começaram a escrever aí. Estou gostando. Que é fundamental, que é algo codificado, que é uma coisa que a gente sabe que é convencionada e que é fundamental para que essa pessoa que tem deficiência visual possa ter acesso a informações, acesso à escolarização. Isso, exatamente. É claro que o tato, é claro que os gestos, no caso do surdo, né? O tato, no caso do cego, né? Da pessoa que tem deficiência visual, faz parte desse instrumento. Mas o instrumento convencionado, né? Um instrumento que foi pensado para que se utilize, né? Nesse tipo de elaboração, de aprendizado e tudo mais, seria o Braille. Gostei da participação. Assim como, né, para uma pessoa com deficiência motora severa, nós temos aí a tecnologia assistiva. E para uma pessoa, por exemplo, com autismo, que apresenta dificuldades na comunicação, nós temos a comunicação alternativa. Aqui eu coloquei, né, para representar a tecnologia assistiva, um computador com várias imagenzinhas ali de comunicação alternativa, né, representando os softwares. Nós temos aqui para representar a comunicação alternativa, para ajudar, né, como instrumento de compensação para um aluno autista, né, uma prancha de comunicação em que temos ali mostrando um vaso sanitário, representando o banheiro, né, como essa pessoa utiliza esse banheiro. Então, assim, instrumentos de compensação, eles são instrumentos que a gente pode convencionar de uma forma internacional ou dentro de uma determinada sociedade, determinada comunidade, ou até mesmo protocolos, ou gestos, ou ações que a gente vai ter com o nosso aluno dentro do espaço da escola, ou com essa criança, caso ela não seja nosso aluno, no nosso ambiente familiar. Então, assim, a compensação que Vygotsky fala é essa compensação para além daquilo que acontece naturalmente. É a compensação, é a forma planejada, organizada, que a gente pode utilizar instrumentos, estratégias, para quê? Para que essa pessoa venha a superar questões que a deficiência venha, num primeiro momento, limitar. Isso é a cura da deficiência? Não, de forma alguma. A deficiência continua ali.
Nós não estamos aqui para negar a deficiência, estamos para observar as questões da deficiência, as características dos indivíduos e, a partir daí, trabalhar com possibilidades e propostas para a gente superar, juntos com esse sujeito, as limitações que a deficiência impõe. Ainda mais quando a gente pensa em uma questão não só de inclusão social, mas de inclusão escolar, dentro daquela perspectiva que eu falei do início, para além do acesso à escola, uma matrícula, mas efetivamente estar aprendendo e se desenvolvendo dentro do espaço escolar. E aí eu trago algumas imagens. A primeira imagem à esquerda tem um ambiente, né, de escola, com algumas crianças, tem uma criança cadeirante mais ao fundo, tem uma outra criança numa mesa junto com uma professora, manipulando um joguinho. À esquerda tem ali uma criança um pouco maior, fazendo também algum tipo de atividade. À direita, nós temos um aluno com síndrome de Down, uma criança, né? Eu falo aluno porque nós somos professores, a gente fica falando aluno. Né? Uma criança que talvez esteja no ambiente de casa, né? Ali lendo um livrinho junto com um adulto que está mediando, que pode ser, às vezes, alguém da própria família. Mais embaixo, à esquerda, nós temos jovens, né? Crianças um pouco maiores, fazendo atividades ali num tabuleiro, e ao lado nós temos um rapaz, um menininho, né, um rapazinho de uns 10 anos, talvez, fazendo ali, né, o uso, né, de uma máquina de impressão de braille, de escrita em braille, e com o suporte do Soroban para fazer uma atividade. Então, assim, todos esses recursos são recursos que podem se efetivar em instrumentos de compensação para que essa deficiência não venha a ser limitadora do processo de aprendizagem e consequente desenvolvimento. E aí, pensando dentro dessa proposta, é que nós fomos procurar na área das tecnologias assistivas possibilidades para, né, atender os nossos alunos, atender os nossos estudantes, e a partir daí pensar em formas deles estarem tendo acesso ao currículo, ao aprendizado que se propõe para uma turma ou um determinado ano de escolaridade. Como é que eu fui encontrar a área das tecnologias assistivas? Lá em Nova Iguaçu, trabalhando em salas de recursos multifuncionais, eu recebia cada vez mais alunos com paralisia cerebral, alunos bem comprometidos. E na parceria com uma amiga muito querida, eu acho que ela não pode estar aqui hoje acompanhando, a querida Raquel Neri, nós começamos a procurar conhecer um pouco do que seriam as tecnologias assistivas para a gente tentar adaptar materiais com base nessa área de conhecimento. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso dizer, a tecnologia assistiva, ela não é exclusiva da educação. Ela é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam o quê? A promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Eu tirei desse documento oficial brasileiro, publicado lá em 2007, porque eu acho muito importante a gente deixar claro que o nosso país, como as instituições brasileiras, né, de educação reconhecem, né, a importância das tecnologias assistivas. Então, assim, falei que não é específico para a educação, mas nós estamos aqui no ambiente de educação, em pensar possibilidades para a educação. Então, é importante que os professores tenham acesso a conhecimentos básicos sobre essa área, seja para orientar os alunos, né, as famílias, para correrem atrás, né, da efetivação do direito de ter acesso a recursos de tecnologia assistivas, ou para tentar implementar no seu dia a dia de trabalho, né, com esses alunos, possibilidades para que eles possam realizar atividades, participar, para além daquilo que às vezes a gente está acostumado. Às vezes a gente se depara com um aluno que não consegue pegar um lápis para escrever e esquece que se ele tiver acesso a um notebook, a um computador ou um tablet,
ele vai conseguir, às vezes, ter um desempenho até melhor do que os demais colegas da turma, porque tem aquele recurso de tecnologia assistiva que serve o quê? Como um instrumento de compensação à deficiência para que ele possa aprender e se desenvolver como qualquer outro aluno. Ok? A tecnologia assistiva engloba áreas como comunicação suplementar e ou alternativa, adaptações e acesso ao computador, equipamentos de auxílio para déficits sensoriais, adaptações de postura, adaptações de jogos e atividades, por exemplo, de brincadeiras nas diferentes situações, como na escola, casa e outros ambientes, permitindo que a possibilidade de inclusão social e escolar. Trago aqui essa citação da professora Débora Deliberato, que é, para mim, uma referência nessa área. E aí eu trago aqui algumas imagens. Nós temos acima o Gotok, que é um vocalizador, um comunicador, que em algumas salas de recursos multifuncionais, classes multifuncionais, nós temos isso presente. Parece uma calculadorazinha, mas não é. É um instrumento mais ou menos de uns 20, 30 centímetros, em que você encaixa ali dentro pranchas para a comunicação e o aluno vai clicando, a pessoa vai, né? Clicando não, vai tocando e ali tem um retorno auditivo daquilo que ele está vendo. Ou seja, ele está impossibilitado de falar, mas ele consegue mostrar a opção dele e ainda tem um retorno auditivo daquilo sem necessariamente depender de que uma pessoa diga para ele o que está expresso naquela prancha. Isso daqui é um exemplo de recursos de tecnologia assistiva nessa área da comunicação alternativa. Embaixo nós temos aí uma mãozinha, né, uma mão segurando um talher, uma colher, com uma adaptação para que essa pessoa que possivelmente tenha aí uma dificuldade motora, né, para fazer esse movimento de segurar, consiga ter minimamente autonomia para se alimentar sozinho, né, com essa adaptação na colher. E aí, dentro da tecnologia assistiva, que é uma área ampla, uma área que vem da engenharia, vem da área médica, vem da área, né, de terapia ocupacional, perpassa educação, assistência social, nós temos algumas organizações classificatórias, né? Um pouquinho disso que eu já falei, né? Recursos de tecnologia assistiva para auxílios para a vida diária, como, por exemplo, aquela colher, né? Com a adaptação que eu falei agora há pouco. Materiais de comunicação alternativa, como aquele vocalizador ou comunicador. Recursos de acessibilidade ao computador, às vezes uma colmeia que a gente instala num teclado para que aquele aluno que às vezes tem uma dificuldade motora tão severa e na hora que ele quer apertar a letra A, o dedo não vai na letra A, vai na letra ao lado e você acha que ele está marcando a letra ao lado porque ele não sabe a letra A. Não, ele sabe, mas a colmeia, de uma certa forma, vai ajudar que esse tipo de erro não aconteça, vai facilitar nessa utilização do teclado, né? Outros teclados mais sofisticados, né? Acionadores que a gente coloca ali no mouse para que esse estudante ou essa pessoa possa utilizar com mais facilidade o computador, sistemas de controle de ambiente, que são recursos um pouco mais sofisticados, um pouco mais caros, em que uma pessoa com deficiência, ela consegue abrir e fechar uma cortina com um controle, com um acionador, né? Projetos arquitetônicos para acessibilidade, aquilo que a gente vive lutando para que as nossas escolas tenham, para que nossas escolas tenham um ambiente acessível, não só as escolas, mas os espaços em geral da sociedade precisam seguir a projetos arquitetônicos, né? Considerando a acessibilidade, órteses e próteses, né? Para uma pessoa que às vezes perde um membro, ou tem alguma questão, né, de mobilidade, precisa de uma órtese, adequação postural, auxílios de mobilidade, auxílios para cegos ou pessoas com baixa visão, auxílios para pessoas com deficiência auditiva, né, adaptações em geral. Aqui eu segui as orientações da professora Rita Burch. E aí, nós temos aqui alguns exemplos, algumas imagens. A primeira imagem, né, descrevendo
um exemplo dessa questão de acessibilidade, né, nos espaços, né, arquitetônico, é um banheiro, né, adaptado, tem ali, né, os suportes para uma pessoa, né, cadeirante ou que tem alguma outra questão, né, conseguir ir ao banheiro com mais tranquilidade, com maior segurança, com maior autonomia. Temos ali um vaso sanitário um pouco mais elevado, uma área de banho maior, mais ampla. Do lado eu tenho um termômetro que a pessoa com deficiência visual, ela consegue medir, aferir sua própria temperatura, porque tem uma resposta auditiva. Tem um atleta de alta performance numa corrida, né, num evento esportivo, utilizando uma prótese. Nós vimos aí há pouco tempo as Paralimpíadas, né, como que esses atletas, eles dão um show de saúde, de disponibilidade, de disposição, com os instrumentos certos, com os recursos certos de tecnologia, para que eles possam, né, realizar, né, as suas carreiras no ambiente esportivo. Tem aí um andador, né, que é um andador com freios, um andador que colabora, né, nessa questão da locomoção, para uma pessoa que tenha esse tipo de dificuldade de locomoção. Tem uma cadeira adaptada, nós temos uma princesinha aí, uma menininha, parecendo estar no ambiente escolar, diante de uma mesa, fazendo uma atividade e sentadinha numa cadeira adaptada, né? E também temos aí um teclado de um computador, em que uma pessoa está ali digitando, utilizando uma ponteira específica, facilitando que ela utilize o computador. Ou seja, não é simplesmente você colocar um computador diante de uma pessoa, dar uma prótese para uma pessoa, ou você ter um banheiro adaptado na escola. É também você observar as condições da pessoa e fazer os ajustes necessários, né, verificar aquilo que é necessário para que, de fato, esses recursos sejam funcionais, porque cada pessoa é uma pessoa. E aí nós temos, né, eu agora, Natasha sabe bem disso, estou aí me deparando com o desafio de trabalhar com alunos cegos no ensino médio, e aos pouquinhos estou tendo que aprender um pouco mais sobre recursos de tecnologia assistivas para pessoas com deficiência visual. Eu tenho percebido o desafio de fazer um trabalho remoto. No Colégio Pedro II, nós estamos em atividades remotas, para um aluno cego que está do outro lado da cidade, ou às vezes muito longe da minha casa, e está diante de uma tela de computador, diante de uma plataforma, e como orientar esse aluno? Ele precisa minimamente de recursos de tecnologia assistiva, nem que tenha pelo menos um leitor, né, um ledor, recursos, softwares para que ele possa ler um texto, seja em PDF ou em Word, ou que ele tenha acesso a outros instrumentos para que eu possa trabalhar com ele através de um computador, já que nesse momento ele não pode utilizar o Braille, né? Ele pode utilizar o Braille desde que a gente consiga fazer a impressão, e veja a minha coordenadora já fazendo esse trabalho árduo de ir lá na unidade, fazer as impressões, enviar na casa dos alunos, mas muitas das vezes isso não é possível da forma como a gente gostaria. Então, assim, os recursos de tecnologia, de uma forma geral, eles também estão sendo muito descobertos nesse momento de pandemia, de distanciamento social, porque muitas das vezes aquilo que a gente usava, né, nesse momento não está sendo eficaz. Então, assim, eu posso citar para uma pessoa com deficiência visual que a bengala é um recurso de tecnologia assistiva, né? Lupas ou ampliadores são recursos de tecnologia assistiva, luminárias adequadas para o caso daquele sujeito que não é cego, mas que tem uma baixa visão. Então, da mesma forma, lupa e ampliador, um ampliador a gente não poderia utilizar com um aluno que é cego de fato, mas com um aluno com baixa visão já é algo que pode facilitar, né? Tábuas em braille, no caso dos alunos cegos, máquinas de escrever em braille, impressoras, né? Como aquela máquina de escrever que eu mencionei alguns slides atrás, e alguns recursos mais refinados, né? Como os computadores, com softwares para leitura de tela, né? Utilizando sintetizadores de voz, né? Temos o JAWS, o Virtual Vision, o próprio DOSVox, que é mais conhecido, scanner para digitalização de texto, fones de ouvido para que eles possam, né,
ouvir livros, um artigo, né, científico, fazer uma atividade. Então, assim, a gente precisa destacar que hoje um celular, um tablet, pode funcionar, sim, como um recurso de tecnologia assistiva, muito eficaz, se tiver adequado para aquela pessoa, né? Não adianta você dar um celular para um aluno cego se nele não estiver instalado um software para que ele possa ter acesso ao WhatsApp, ter acesso à leitura dos e-mails, né? Nós estamos hoje no Pedro II trabalhando com a plataforma Moodle, que é uma plataforma muito acessível, né? Ela é pensada de uma forma bem acessível para uma pessoa com deficiência visual, mas se o professor colocar um PDF com várias imagens dentro desse PDF e não houver uma descrição, esse aluno não vai ter acesso àquela imagem. Então, não adianta o Moodle ser acessível se a gente não pensar que aquele PDF que está sendo postado na plataforma está cheio de imagens que não estão descritas, ou então está na tabela, e a gente sabe que o ledor, ele faz a leitura na horizontal, não obedece, né, aquelas linhas verticais da tabela, então o ledor não vai conseguir fazer a identificação, ou se por acaso esse aluno tiver acesso a um material de matemática com uma equação em que o ledor, na hora que vê o sinal de subtração ou menos, ele lê com um traço. Então, aí entram vários esforços também do professor juntamente com esse aluno, para que esse aluno diga para ele, né, no caso dos maiores, se está funcionando, se está dando certo, se precisa ser adaptado ou não. À esquerda, nós temos aqui algumas imagens que vou descrever rapidamente. Uma que é uma câmera que é como se fosse um anel, em que o estudante, né, a pessoa que está ali fazendo aquela leitura do conteúdo, ela é uma pessoa cega, mas que com aquele artefato ali, ela consegue fazer a leitura com autonomia, sem precisar que uma pessoa faça a leitura por ela, né? E mais abaixo nós temos aí uma princesinha, uma menininha fazendo leitura, né, de um livro infantil que foi impresso por uma impressora 3D, já com a célula Braille. Então, assim, são exemplos de recursos de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual. E aí, considerando essa infinidade de possibilidades, eu ficaria aqui a tarde toda falando, e como já falei, eu sou professora, eu tenho que me segurar, que senão a gente vai embora mesmo. Eu trago aqui algumas coisas que lá em Nova Iguaçu, junto com a Raquel Neri, nós começamos a fazer, a construir materiais com base nos recursos de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é caro, infelizmente ainda não é acessível como deveria ser, né, aos nossos alunos, principalmente quando a gente pensa na rede pública, né, quando a gente às vezes não tem recursos simples como tinta para imprimir atividades para os nossos alunos, ou papel, que dirá recursos de tecnologia assistiva. E essa realidade eu me deparava, e me deparo ainda hoje, né? E em Nova Iguaçu isso nos angustiava, minha Raquel Neri. Então, a gente começou sabe como é que é professor, né? Professor gosta de uma sucata, professor gosta de um material. Nós começamos a tentar adaptar alguns materiais para os nossos alunos, e em contrapartida também orientar alguns pais para que corressem atrás dos direitos dos seus filhos, né? A gente sabe que existem alguns editais, né, para alunos de escola pública correrem atrás, né? Alunos não, né? Na verdade, as escolas, né? A gente, como professores, juntamente com essas famílias, a gente está correndo atrás, buscando apoio financeiro para que sejam adquiridos recursos de tecnologia assistiva, mas a gente sabe que isso não é acessível para todo mundo. Então, assim, eu e Raquel, a gente foi construindo algumas coisas, então aqui assim, tudo muito rudimentar, mas assim, que foi muito prazeroso de fazer e foi muito útil para diversos alunos. Então, por exemplo, eu tenho aí ponteiras que nós fomos fazendo com material reciclável, com restinho de borracha, de caninhos, uma tesourinha aqui com uma mangueirinha, não daquelas de gás, de botijão, mas de combustível, a gente conseguiu ajustar
e nisso um aluno nosso com síndrome de Down tinha muita dificuldade de fazer esse movimento, ele, que dirá fazer isso, ele começou a conseguir ele mesmo recortar, fazer as atividades dele. Acima, nós temos um tabuleiro ali com um joguinho da memória, e ali nós colocamos velcro, um tabuleiro que foi feito, né, com papelão, com cartolina preta, e ali nós colamos velcro, nós fomos grudando ali as pecinhas, e tinha uma pulseirinha de velcro, que aí o aluno que às vezes tinha dificuldade de fazer nessa brincadeira, pegando as peças, ele ia lá e conseguia fazer essa, de uma certa forma, participar dessa atividade sem que o outro fizesse por ele. Então, assim, no meio nós temos aí uma ponteira de cabeça e mais à esquerda uma ponteira de pulso. Eu vou mostrar aqui outras imagens mais à frente que vai deixar um pouquinho mais entendível como a gente utilizava, compreensível como a gente utilizava, né? Nós temos aí, né, recursos para melhorar a postura e o conforto dos nossos alunos durante as atividades. A Zilmara do CKI, que está aí nos acompanhando, ela deve estar reconhecendo essa cadeirinha não era do CKI, Zilmara, ela era lá de Nova Iguaçu, mas no CKI, num trabalho de parceria aí com a coordenadoria, nos esforços aí da nossa Renata Vogas, nossa querida Renata, nós conseguimos essa cadeira para uma aluna lá do CAIC, porque no momento de pandemia, ela voltando a estudar, não tinha como ela ficar no colo da agente de apoio e inclusão. Então, a gente conseguiu aí, com o suporte da coordenadoria, uma cadeira que serviu, né, como mais uma possibilidade para essa criança ficar sentadinha, acomodada com mais conforto, para além de ficar numa cadeira de rodas, que, por sua vez, ela também não tinha, que também nós tivemos que correr atrás, né, Renata? Então, assim, nesse trabalho de parceria entre Coordenadoria de Educação Especial, as escolas, em Nova Iguaçu nós também sabemos, né, pela experiência que a gente teve, a parceria da Secretaria com as escolas e em tantas outras redes aqui da Baixada que a gente tem acompanhado, a gente vê o trabalho árduo das coordenadoras de educação especial, procurando dar suporte às escolas, né, às vezes fazer surgir do nada um agente de apoio e inclusão, um mediador para dar suporte a esse aluno que não tem autonomia, para que o professor tenha condições, né, de atender esse aluno que continua sendo dele, ele não deixa de ser aluno desse professor quando chega um agente, mas atender esse aluno com o suporte de alguém que está ali, né, ajudando a levar esse aluno ao banheiro, ou então, no momento de história, está ali fazendo a mediação para que esse professor possa, né, estar ali juntamente com o restante da turma. Então, assim, recursos como esses são fundamentais a gente ter para que esse aluno não apenas esteja, mas aprenda, participe, interaja. Nós temos essa imagem final, que é uma imagem desse slide, né? Que é uma imagem de uma adaptação que nós fizemos lá em Nova Iguaçu. Se tiver alguma colega do observatório, vai reconhecer essa imagem, que ajudava muito essa aluna que não conseguia, né, se reclinar para fazer uma atividade, dar um pouco mais de conforto. E a gente passava velcro, é uma imagem de uma aluna sentada com esse suporte nessa mesa adaptada, como se fosse um plano inclinado, e ali tem velcro que a gente prendia as atividades, né, alguns professores usam grampo, né, para essa folha não ficar caindo e esse aluno conseguir fazer de uma forma mais tranquila a sua atividade. E aí está a minha amiga Raquel, essa é a minha sala de recursos. Ai, meu Deus, o professor tem disso, né? Minha sala, olha a posse, essa é a sala de recursos da gente lá em Nova Iguaçu, com alguns recursos que a gente conseguiu por meio da movimentação que houve em 2007, para que pudéssemos, né, ter implementadas as salas de recursos já em atendimento tanto a Política Nacional de Educação Especial, que foi implementada em 2008, quanto a Resolução 4, que veio em 2009, que foi a que instituiu, de fato, as salas de recursos. A nossa sala de recursos é dessa época, e foi uma das primeiras a receber nacionalmente, né, esses recursos, que foram, né, melhorados, foram revitalizados, né, durante o nosso processo de mestrado. A professora Márcia Pleite, sempre engajada, conseguiu, junto com a gente, uma pesquisa, né, um projeto de pesquisa que foi financiado pela FAPERJ, e aí a gente teve, né, uma revitalização da sala, e é uma pena, né, a gente está tendo aí, infelizmente,
cortados tantos projetos, tantas possibilidades de financiamento para que a gente tenha outras salas de recursos, outros espaços escolares sendo revitalizados ou recebendo um recurso que até hoje não recebeu, né? A gente sabe que na nossa rede municipal de Caxias e em tantas outras, há muitas salas de recursos que não têm nem, às vezes, um computador. É um notebook que o professor usa, né, atrás de casa, é um tablet, né, que vem com uma verba, né, que é direcionada, né, para o atendimento educacional especializado, mas que a gente precisa de muito mais. Então, é uma pena a gente ainda ter hoje uma realidade de perdas de direitos, não só para o funcionalismo, mas para a educação de uma forma geral, mas que impacta também, em especial, esses alunos que precisam de recursos, que precisam, né, que é fundamental ter isso garantido para que possam se desenvolver no espaço escolar. E aí esqueci de descrever, né, tenho aí a imagem da Raquel Neri, com um aluninho nosso que participou dessa pesquisa do mestrado, ele fazendo ali as atividades, esse menino tinha toda a possibilidade, ele tem, de ser o que ele quiser na vida dele, mas ele precisa dos recursos. Ele estava já alfabetizado, fazendo as atividades, ela ali, ensinando ele a usar esse ponteiro, né, essa ponteira no computador, que está ali sem uma colmeia, está sem um recurso mais refinado, mas que já estava oportunizando a ele de fazer as atividades, né, um recurso de PowerPoint, tá? Não era um software específico de tecnologia assistiva, não. E a mesinha adaptada que está destacada em cima, né, esse plano, era o que estava encaixado na cadeira dele no momento da atividade. Nós temos aí lápis adaptados. Ai, que recursos feios, mas que recursos tão importantes para os nossos alunos. A gente não estava preocupada com beleza, a gente estava preocupada que desse certo. E a Renata, assim, a Raquel, ela era uma engenheira, ela passava pelos terrenos baldios, catava coisa e oficinas, e eu também, meu pai me ajudava, e a gente ia testando, ia lavando as coisas, e se dava para pintar e ficar bonitinho, a gente ficava feliz, mas se não desse, o importante era que o aluno tivesse usado. Então, assim, confeccionados artesanalmente, esses tipos de lápis aí que nós fizemos, têm estruturas que também podem ser adaptadas em outros materiais, como canetas, gizes, pincéis e outros. Então, eu botei aí na primeira imagem canos de PVC, com canetinha piloto fixada. E aí faz um tipo de um L, e o aluno ele poderia apoiar esse cano embaixo da axila, ou então de alguma outra forma, para que ele pudesse fazer os seus próprios traços, seus próprios riscos, né? Mas embaixo tem um outro que é um pouco mais flexível, que é uma borracha, né? Meio transparente, e ali ela está emborrachado nas pontinhas, para que funcionou como uma ponteira de boca, né, para uma aluna por muito tempo. E temos também engrossadores, né, que a gente usou ali com... Sabe aqueles macarrões de piscina? Então, é isso mesmo. A gente cortava o macarrão, ou então algum objeto similar, esse aí que tem na imagem é preto, a gente botava emborrachado e enfiava ali um lápis, ou ainda uma terceira adaptação para que o aluno pudesse usar. Às vezes o aluno não conseguia fechar a mão para segurar um lápis, e às vezes aquele gizão que às vezes a gente consegue, né? Não era o suficiente, mas aí encaixava na mão dele, né? Esse adaptador ele conseguia fazer. Então, canos e borrachas de mangueiras rígidas podem ser adaptados para que o educando possa manipular os lápis com maior firmeza e tranquilidade. Aí nós temos a nossa modelo lá do observatório, a Mariana, nossa amiga lá. Ela, na época, foi fazer pesquisa dela, observar algumas coisas lá na nossa sala de recursos em Nova Iguaçu, e ela está aí demonstrando um pouquinho como a gente usava com os nossos alunos esses materiais. Então, aí, eu amo essa imagem, essa aluna com uma ponteira de boca, escrevendo o nome dela. Não é uma escrita perfeita, mas é a escrita dela. É claro que ela tem um computador para ela mesma fazer, mas ela queria escrever com a caneta em algum momento, e a gente deu um jeito, e estava ali a gente fazendo justamente
interação aí com ela, do lápis, do papel, da caneta, para que ela pudesse marcar. E voltando a dizer, né, muitas das vezes esse aluno não vai ter um notebook na sala, não vai ter um trabalho, um recurso de tecnologia assistiva mais refinado, então a gente, lá na nossa realidade, seja em Nova Iguaçu ou depois na minha realidade na creche Iraci, a gente foi adaptando os materiais justamente para quê? Para que esses alunos pudessem, né, minimamente fazer as suas atividades com autonomia. Volto a dizer, não é a gente se acomodar a isso, a gente tem que correr atrás para que esses alunos tenham mais, mas existem possibilidades enquanto a gente corre atrás. E aí, essa mesma aluna, né, com a ponteira digitando no computador, uma aluna que estava frequentando no ensino comum a turma dela, fazendo as atividades com a turma dela, e no AE, a gente trabalhava, né, a gente testava essas possibilidades. A AE não é reforço escolar, a AE é pensar em possibilidades para que esse aluno no ensino comum possa o quê? Se desenvolver e aprender e participar daquilo que está sendo realizado com a turma. E aí, é claro que se ela tiver um notebook na sala de aula dela, ela vai conseguir fazer tudo com muito mais autonomia, né, do que ela ficar apenas observando aquilo que está acontecendo na turma. Isso aí são algumas atividades que a gente fez, né, com essa aluna, né? Então, a gente começa a se adaptar. Sabe que a gente fala de acessibilidade curricular, de adaptação curricular? Uma atividade que, às vezes, o professor coloca, né, um texto e o aluno tem que responder ali discursivamente. Para essa aluna, a gente orientava, né, fazer alternativas para ela marcar, fazer alternativas para ela indicar. E, com isso, essa estudante, ela tinha condições de mostrar que ela estava aprendendo conteúdo. Ela não estava ali apenas observando, ela não estava ali apenas por estar. Então, assim, ali tem uma outra imagem de um outro aluno chamado de Tainan, o Tainan fazendo ali, né, ele não precisava estar escrevendo com aquela ponteira. Ele poderia estar dizendo, falando, né, respondendo para a professora, porque isso tudo é válido. A gente tem que lembrar que as avaliações, elas precisam ser adaptadas, as nossas estratégias precisam ser adaptadas. A gente tem que pensar no que o nosso aluno sabe. Poxa, meu aluno, ele não consegue pegar um lápis para escrever, mas ele consegue indicar. Então, eu não posso avaliar se ele está aprendendo conteúdo. E aí, quando a gente conhece esse aluno, quando a gente vê que ele está recebendo esse conteúdo e encontra formas dele externalizar que ele está aprendendo esse conteúdo, a gente vê a potencialidade desse aluno. Então, assim, dizer para os colegas que estão aqui nos ouvindo ou que vão ouvir em algum momento essa gravação, assistir em algum momento essa gravação, que é possível. Ainda que a gente veja um aluno com uma deficiência múltipla, severa, que pareça assim que ele não tem aonde a gente começar um trabalho. É possível a gente tentar, a partir do conhecimento desse aluno, ver o que ele responde e ver no que a gente pode investir para, a partir dali, ele deslanchar. E é o que acontece, é o que nós temos visto já há alguns anos. Nessa direção, a gente começou também a pensar em como facilitar ou melhorar a comunicação com esses alunos. Recorremos, então, a recursos, né, e possibilidades de comunicação alternativa. Então, por exemplo, já falei com vocês que a comunicação alternativa ela faz parte da área de tecnologia assistiva, né? Algumas pessoas falam comunicação alternativa e ampliada. Atualmente, a gente usa apenas o conceito, a nomenclatura comunicação alternativa, porque já entende que uma comunicação alternativa ela também pode englobar ampliação e tudo mais. Então, assim, dentro dessas ideias, né, que eu e Raquel, os colegas lá do Observatório na Universidade Federal Rural, junto com a professora Márcia Plete, dentro das possibilidades que a gente também encontra do desenho universal para a aprendizagem, a gente vê dentro de tudo isso que a comunicação alternativa ela pode também se efetivar como uma forma de compensar a deficiência. A comunicação alternativa, em específico, ela envolve o uso de gestos manuais, expressões faciais e corporais, símbolos gráficos, fotografias, gravuras, desenhos, linguagem alfabética e ainda
objetos reais, miniaturas, voz digitalizada, dentre outros, como meio de efetuar a comunicação face a face de indivíduos incapazes de usar a linguagem oral, de usar essa linguagem convencional, né? A gente sabe que linguagem é muito mais do que falar, né? Então, a comunicação alternativa, ela é considerada como uma área que se propõe a compensar, né, temporariamente ou permanentemente a dificuldade do indivíduo em se comunicar. Pode ser uma dificuldade, né? Uma pessoa que passou por um... Isso é comum, né? Nós já acompanhamos alunos assim que passaram por uma cirurgia que ficaram por um tempo sem falar. Né? E a gente, como eu já acabei de dizer, a linguagem vai para muito além da fala, mas a linguagem é parte importante, a fala é parte importante da linguagem, né? Então, assim, a fala é apenas um detalhe da linguagem, mas ela é importante. Então, se essa pessoa não consegue oralizar, ela pode ter questões da linguagem prejudicadas se a gente não utilizar formas de comunicação alternativa. Porque a comunicação faz parte dessa linguagem e também ela é uma forma de efetivar os instrumentos, né, de linguagem que esse sujeito vai construindo internamente. Então, assim, quando eu penso em comunicação alternativa, eu penso que eu me comunico pela minha expressão, pelo meu tom de voz, eu me comunico pela forma como eu olho. Tudo isso é forma de comunicação. Eu tenho uma imagem aqui ao lado, né, de um rosto que parece que ele vai se desdobrando, né, ele vai se multiplicando, é como se tivessem ondas ali saindo dele, porque comunicação é tudo isso. A gente se comunica com o nosso corpo. E a comunicação alternativa, ela traz as diversas possibilidades de comunicação com uma pessoa que às vezes não vai conseguir avançar, né, no desenvolvimento porque não está tendo acesso a essas possibilidades, né? A comunicação alternativa ela pode se utilizar de recursos do próprio corpo do professor ou do interlocutor que está lidando com aquela pessoa que tem a deficiência em questão, e pode também, e aí ela ganha diversas facetas, utilizar diversos recursos, que vão desde recursos de altíssimo custo, ou recursos muito refinados, ou recursos menos elaborados, recursos mais simples. Então, vamos lá, a gente pode utilizar nessa comunicação alternativa objetos concretos, miniaturas, né? Por exemplo, na imagem ao lado, nós temos aí uma pessoa que pode ser uma professora, ou pode ser uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional, que está ali com um rapazinho, com um menino, que está com uma prancha com várias miniaturas. Possivelmente ela pode estar trabalhando sobre os animais, estar trabalhando com ele, né? Ruídos que possam fazer esses animais, ou os alimentos que eles produzem, ou que eles consomem, seja o que for, mas muitas das vezes você virar para um aluno que tem deficiência intelectual e falar um determinado nome de animal, ele não vai conseguir abstrair aquele conceito. Mas quando você apresenta uma imagem, ou uma miniatura, ou um objeto, ele consegue compreender. Da mesma forma, a comunicação alternativa é muito utilizada com alunos autistas, não é verdade? E muito utilizado com alunos com deficiência múltipla, como que eu acompanhei na pesquisa de mestrado e doutorado, e vi que contribui muito para que eles possam não só se comunicar, mas construir conceitos científicos. Objetos parciais. Muitas das vezes, a gente apresentando, né, vai falar sobre um carro. A gente não tem uma miniatura de um carro, ou a gente não tem uma foto de um carro, mas se a gente mostrar um volante, ele vai compreender que você está falando sobre um carro, né? E às vezes vai ser também uma forma de você trabalhar com ele um avanço nesse conceito, na construção desse conceito de carro. Será que ele só vai identificar um carro se for com a figura do carro ou com a miniatura do carro, ou ele já olhando para uma figura de um volante, ele já associa a figura de um carro? Então, são inúmeras possibilidades que vão para além até da construção da linguagem, da efetivação de uma comunicação, mas para coisas que
contribuem para os pilares do aprendizado e do desenvolvimento. Então, vamos lá, fotos e gravuras, símbolos gráficos, pranchas de comunicação, cartões de comunicação, são apenas algumas possibilidades que a gente pode trabalhar dentro da comunicação alternativa. Alguns recursos que podemos usar dessa área, né? Eu apresento aqui algumas imagens de pranchas temáticas, pranchas alfabéticas e de palavras, imagens que eu tirei da internet. Nós temos aí, por exemplo, a primeira prancha, que é uma prancha que tem um solzinho com a palavra manhã e tem ali as etapas, né, enumeradas de 1 a 5, em que tem um menininho tomando banho, um menininho logo em seguida escovando, esse mesmo menininho escovando os dentes. Depois, no número 3, né, já mostra mais o detalhamento ali do que ele está, né, fazendo nessa sua rotina. No número 4, temos ali ele pegando a mochila para possivelmente o quê? Ir para a escola, que é a etapa 5. É o tipo de prancha muito utilizada com quem? Com alunos autistas. O aluno autista precisa de rotina mais do que nunca, e ele precisa se organizar, e ele precisa ter antecipadas informações para que ele se organize e esteja preparado para as etapas do dia. Então, quando a gente tem aí uma prancha como essa que eu descrevi, em que ele, acordando, ele sabe que ele vai primeiramente tomar um banho, vai escovar os dentes, e depois, quando ele olhar a mochila, ele já sabe que ele está se preparando para ir para a escola. Esse sujeito, ele vai conseguir ter uma segurança, né, mediante a essas informações passadas, por aquilo que ele vai ter ao longo do dia dele. Então, assim, você simplesmente dizer para um autista, olha, você acordar, né? Isso muitas das vezes é uma prancha utilizada para a gente orientar uma mãe, e a gente até deixa esse material com a família. Você simplesmente dizer, olha, bom dia, para a hora de tomar banho, vamos escovar o dente. Se você passar todas essas informações, ele se desorganiza. Mas se ele tiver no quarto dele essa imagem, você fala, olha, vamos tomar banho, aí mostra a imagem, ele já sabe que ele vai tomar banho. E aí, qual é a próxima etapa? Ele já sabe, porque ele viu na imagem. Se é necessário voltar com ele, mostrar várias vezes a imagem, isso vai depender de sujeito para sujeito, mas o que a gente descobre é que à medida que a gente vai utilizando a comunicação alternativa em pranchas como essa, alunos com autismo e com outras questões relacionadas, né, a transtornos do espectro autista, ele vai conseguir se desenvolver melhor, né, lidar melhor com imprevistos do dia, até, né, nesse ponto a gente percebe, né. Nossa turma tem ali agora uma prancha que é legal colocar numa sala de aula com um aluno com autismo, né. Nossa turma está no momento do lanche, ele sabe. Ou então, na biblioteca, aí tem a imagem lá da biblioteca, ou no laboratório de informática, ou no parquinho, né? E aí vai lá, um aluno da sala pode ir lá com ele, marcar e dizer, e todos os alunos participam, porque aquele aluno com autismo se beneficia disso, mas aquele aluno que às vezes tem um déficit de atenção, ou que tem alguma outra questão, também vai se beneficiar. E por que não os outros, né? Quando eles vão ver ali a possibilidade, né, de saber o que vai acontecer logo em seguida. Todo mundo se organiza, todo mundo se ajusta, todo mundo acaba sendo beneficiado, ou seja, não só o aluno com deficiência. E embaixo tem aí uma imagem de um estudante, né, com uma prancha alfabética. Prancha com fotos é uma outra prancha que eu apresento, é uma outra imagem, né? Nós temos aí uma imagem, uma prancha de vestuário, né? Tem luva, tem a pantufa, tem a calça, tem o cão, né? Tem ali o melão, o casaco, o telefone e a rosa. E aí você pode perguntar, poxa, o que não faz sentido? Se é uma prancha de vestuário, o que esse cão está fazendo aí? Né? O que esse melão está fazendo? O que esse telefone está fazendo? E dali você trabalha critérios com seus alunos, né? Com alunos com deficiência múltipla, né? Que às vezes, além da deficiência intelectual, tem associada também uma deficiência física severa, uma deficiência motora, eu prefiro usar pranchas um pouco mais simples, né? Como essa que eu tenho aí de uma foto do trabalho que essa prancha fui eu que montei, né? Que eu perguntei para ele, você quer fazer o quê? Você quer beber ou você quer comer? E aí estão as imagens bem grandes, bem amplas, justamente para quê? Para que seja fácil dele indicar, né? Não corra tanto risco dele
indicar uma figura errada, porque ele teve um espasmo, ou porque ele não tem, né, essa possibilidade de fazer uma indicação mais precisa. Então, assim, essas pranchas, elas são pranchas da área, que a gente se bebe dessa área da comunicação alternativa, e a gente pode utilizar com qualquer aluno, dependendo da sua necessidade, da sua especificidade, né? Nos cartões para a comunicação, né, nós temos aí alguns exemplos, né? Geralmente, quando a gente pensa em cartões para comunicação e quer fazer de uma forma convencionada, a gente utiliza esses símbolos PCS, que são símbolos, né, que já vou falar, né, são pictografias, né, que são reconhecidas no mundo inteiro, existem congressos que você vê ali a comunicação alternativa sendo utilizada em forma de pictografia, e ali você tem, por exemplo, o tchau. O tchau, ele está com uma beiradinha rosa em volta, isso não é à toa. Esse tchau, ele é um cumprimento, então, geralmente, essas formas de cumprimento, né, um oi, né, um até logo, você utiliza um rosa em volta. O mãe é um sujeito, é um substantivo, né, é uma beiradinha amarela em volta. Quando você está se referindo a uma ação como a de desenhar, a beiradinha é verde. A perna, né, está ali com a beiradinha laranja, porque é um substantivo comum, né? Adjetivos, advérbios, como gostoso, está ali, né, com a beiradinha azul. E tudo que não se aplica dentro disso, tudo que faz parte de uma miscelânea, é com a beiradinha branca. Então, esses cartões, às vezes, eles são mais úteis para utilizar com um aluno do que a prancha de comunicação, porque você tem ali, né, as possibilidades, você vai apresentando, vai mostrando, ele vai indicando, e as cores ajudam a diferenciar esses critérios, né? Algo que para nós é tão comum, tão simples, para esses alunos às vezes não vai ser, mas ele aprende, né, com essa associação às cores. Vocalizadores, né? Tem aí o Google Talk, que é o vocalizador que eu falei mais no início, que já é um recurso, né, de média tecnologia, né? Nos computadores, muitas das vezes a comunicação alternativa, ela se efetiva por meio de softwares, como, por exemplo, o GoodMaker, que é muito utilizado, né, talvez o mais conhecido aqui no cenário brasileiro. É um software que é baixado, né, ele ocupa bastante espaço nos computadores, mas ele, utilizando símbolos PCS, como esse que eu mostrei nos cartões, a gente consegue fazer um grande arcabouço de pranchas e tudo mais para poder realizar o trabalho. Os hardwares, né, como acionadores, né, a gente, né, sabe que usar o mouse para nós, às vezes, assim, que não temos nenhuma deficiência física, nenhuma dificuldade motora, às vezes não é fácil, né, utilizar um mouse, temos ali acionadores, né, que são de pressão ou de tração, que ajudam, né, a esse aluno manejar um computador, né, utilizar, né, um computador. Os sistemas simbólicos que eu estava falando, né? Existem vários. Aqui nós temos em cima, né? Onde nós temos aqui alguns símbolos, embaixo estão escritos mulher, proteção, mais proteção é igual a mãe. Esse é um símbolo, assim, que foi um dos primeiros a serem criados, um sistema simbólico chamado Bliss. Ele é um sistema que está em desuso porque ele é muito icônico, ele trabalha muito com questões abstratas, né? Embaixo nós temos outro sistema que tem uma bonequinha segurando um bebê, aí tem a imagem mãe, um bonequinho comendo, né? O verbo comer, caminhão, né? Uma figura de um caminhão, e está ali a palavra caminhão. Esse é o PIC, que é um outro sistema simbólico, né? Que veio logo depois, né? Do Bliss, e que também está um pouco em desuso, porque foram sendo elaborados outros sistemas um pouco mais acessíveis, um pouco mais até assim, completos, né? Então, aí do lado direito nós temos o PCS, que é esse que eu estava comentando, essa prancha de PCS, né, com essas várias figurinhas, vocês estão vendo aí que está já dividido por cores, na parte onde nós temos aí as imagens, né, de interação, de trocas, está no rosa, os sujeitos estão em amarelo, o quero, o comer, o beber,
Está lá escrita a palavra, está a imagem demonstrando e está a cor verde, justamente para mostrar as ações, né, os verbos, né? O bolo, o sorvete e a fruta estão ali, né, com as respectivas palavras dentro do laranja, do campo laranja, junto com leite, sumo de maçã, suco de laranja, porque se correspondem a substantivos, né? E os verbos, ou então adjetivos, verbos não, os advérbios ou os adjetivos estão ali com a cor azul, mostrando justamente aí o quente, o frio, o gostoso. Então, assim, o PCS, ele acaba sendo, assim, aquele símbolo que, assim, é mais direto, né, mais fácil do sujeito, ainda mais se ele tem uma deficiência intelectual, né, é mais fácil dele poder se apropriar daquela informação que está sendo passada. O Arasaki, que é esse que está embaixo, né, é o sistema que está na onda, que está na crista da onda. É um sistema espanhol que está avançando e que em breve superará o PCS. O PCS é o mais utilizado hoje no mundo, mas o Arasaki, eu tenho, assim, visto que está avançando. Já há algum tempo a gente já tem percebido o avanço desse sistema, ele ainda é mais objetivo do que o PCS. É uma adaptação, né? Na verdade, não é um sistema simbólico, que eu vou dizer agora, mas é um protocolo de comunicação alternativa, que foi adaptado pela professora Kátia Walter, da UERJ, é o PECS. O PECS, né, que é muito utilizado com alunos autistas, né, ele tem várias etapas, né, para que um aluno autista, uma pessoa autista, possa seguir, para poder se organizar na rotina, possa reconhecer comandos, se comunicar. Ele é muito utilizado com autistas, mas a professora Kátia Walter, ela ainda fez uma adaptação desse PECS, ajudando para que, de uma forma mais objetiva, com menos etapas, esse aluno, essa pessoa com autismo possa, né, interagir com mais tranquilidade, com mais segurança. Então, assim, seja sistemas simbólicos, como esses que eu estou mostrando, ou com um protocolo, né, de orientação como o PECS, existem muitas possibilidades de trabalho, né, na comunicação alternativa. Pranchas como essa do PCS, nós temos, assim, diversos pesquisadores que fazem e disponibilizam, e aqui eu já vou deixar a sugestão de que vocês estejam conhecendo o site da professora Miriam Pelosi da UFRJ, ela é terapeuta ocupacional, ela é uma pessoa, assim, muito parceira com os seus alunos nas pesquisas, e ela tem um site que você vai lá e você encontra pranchas prontas para você, né, utilizar, né, com os seus alunos. Você baixa, você faz o download, é tecnologia assistiva, tá? Aí você coloca tecnologia assistiva, Miriam Pelosi, você vai encontrar esse site com facilidade, tá bom? Como eu falei, né, o PCS é o sistema gráfico mais utilizado, né? Ele é um sistema que ele se associa, que, na verdade, nós podemos utilizar, como falei agora há pouco, né, em cartões, em pranchas, mas quando você vai usar um software como o Boardmaker, você utiliza esse software associado a esses sistemas gráficos. Então, assim, o Boardmaker usa o PCS. Outros sistemas outros softwares já estão usando o Arasaki. E esses softwares que a gente pode aprender a utilizar para poder usar melhor com os nossos alunos, eles se associam ainda a outros. Existem, por exemplo, um software que é o Speaking Dynamically Pro, que em português significa falar dinamicamente. Ele, além de oportunizar com o Boardmaker você montar pranchas, montar atividades, ainda dá um retorno auditivo. Então, é como se seu aluno que não fala estivesse falando. Então, é uma coisa, assim, impressionante. São muitos recursos. Se vocês tiverem a oportunidade de participar de algum evento, de algum congresso de comunicação alternativa, participem, porque é muito gostoso ver as possibilidades.
Não sou expert em tecnologia, eu, na verdade, vou que nem uma formiguinha aprendendo, estou levando uma surra agora para aprender as tecnologias para alunos cegos lá no NAPNE, né, que é o AEE, né, do Colégio Pedro II, né, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, né, está sendo um trabalho excepcional fazer parte de uma instituição que tem buscado trabalhar o AEE em parceria com os professores das disciplinas. Então, assim, o aluno não é só seu no AEE, o aluno é do professor de matemática, porque ele é o especialista em matemática, o aluno é aluno do professor de história, porque ele é especialista em história, e assim por diante. E, assim, no trabalho colaborativo, a gente buscar os recursos necessários, seja para um aluno cego, seja para um aluno surdo, seja para um aluno com deficiência intelectual, ou com alguma outra questão, que a proposta do Colégio Pedro II também é de estar atendendo alunos para além do público-alvo da educação especial, mas com algum tipo de necessidade educacional especial. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Ninguém consegue ser especialista em tudo. O que nós precisamos aprender é trabalhar com os diferentes especialistas, trabalhar colaborativamente, para que cada um, dentro do pouquinho que sabe, a gente juntar e a gente contribuir para que esse nosso aluno possa aprender e se desenvolver. Tem mais uma imagem aí de um monitor mostrando aí na tela esse programa, esse software do Speaking Dynamic Pro, e tenho aí ao lado uma beiradinha, né, de uma prancha do PCS, né, desse sistema, né, justamente para mostrar que tudo precisa ser associado para que aconteça, né, a melhor forma de utilização desses recursos, dessas estratégias. Já finalizando, já falei muito, estou olhando aqui, meu Deus do céu, como eu falei, peço desculpa já de antemão, dizer para vocês que eu não posso fechar minha fala sem fazer referência ao grupo de pesquisa Observatório de Educação Especial. Temos ali a professora Márcia Pleite de blusinha branca, dessa echarpezinha vermelha, eu estou ao lado dela. Isso foi na época no momento de estudos lá na Universidade Federal Rural, no momento de pesquisa, uma pesquisa que a gente fez lá em 2012, pensando justamente no quê? Em possibilidades de comunicação alternativa, de tecnologia assistiva para alunos com deficiências múltiplas, né? Aqueles alunos que muitas das vezes são os que a gente, assim, leva um susto quando recebe na nossa sala de aula e que a gente acha que não dá para fazer nada por eles, são os que mais precisam ter garantidos, não só esses recursos e estratégias, mas o nosso compromisso de buscar formas de realizar um trabalho sério com eles, um trabalho planejado, organizado, para além, né, de assistir um vídeo. O vídeo ele é importante, mas o vídeo ele precisa ser utilizado com objetivo. A música, todas as ferramentas lúdicas possíveis precisam ser utilizadas, ainda mais quando são crianças, mas tudo com organização e planejamento para que a gente tenha, assim como tem para os outros alunos, objetivos a alcançar com esses estudantes. E aí nós temos aí essa imagem que para mim é muito assim, traz uma memória efetiva, né, da equipe ao redor de uma mesa, discutindo o que a gente estava vendo em campo, o que a gente estava observando. No caso, à esquerda da professora Márcia Pleite estão a professora Raquel Neri, a professora Carla de Paiva, que na época eram sujeitos dessa pesquisa, eram professoras que tinham, né, permitido que a gente entrasse em suas salas de aula para acompanhar o trabalho e sem nenhum tipo de preocupação estavam ali dispostas, né, a aprender junto com a gente, né? A preocupação era justamente ao contrário, a preocupação era de aprender, não era de ser vigiada, de ser investigada, nada disso. Era de, inclusive, externalizar as fragilidades, as preocupações nos processos com esses alunos, no processo de ensino e aprendizagem, e ali, no momento de estudo, a gente sentava com essas professoras, discutia o que a gente podia melhorar, e elas, depois, quando retornavam para a sala, elas faziam justamente o quê? A implementação daquilo que a gente tinha discutido, né? Então, era uma formação em serviço. Foi uma pesquisação que a gente fez, na época da minha pesquisa de mestrado, uma pesquisa apaixonante, em que essas professoras abriam suas salas de aula, a gente ia lá, observava as práticas, filmava, e depois a gente discutia isso, assistia os vídeos juntos, e elas, né,
implementavam, buscavam fazer adaptações, e a gente ali junto, numa parceria, ajudando, dividindo aqueles taquinhos de sal do dia a dia, para que o melhor de tudo acontecesse. Era a gente ver as possibilidades de trabalho e, sobretudo, as potencialidades desses alunos. Aí tem uma imagem da Raquel, né, trabalhando a Libras e, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho de uma contação de história utilizando um livro, e a imagem não dá para ver os outros recursos que ela ainda estava utilizando junto. A professora Carla utilizando imagens simples, lúdicas, como instrumentos de comunicação alternativa. Tá? Você não precisa já ser perito em PCS, em Arasaki, para você usar sua comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela pode ser um objeto simples da sua sala, um livro que você conta uma história, você usa junto um objeto para mostrar para aquele aluno a personificação, né, a concretização daquele conceito que você está trabalhando no livro, uma fita durex que você passa numa folha, para que ela não fique caindo toda hora da mesa do aluno, também é um recurso de tecnologia assistiva. Então, a gente pode avançar cada vez mais com os nossos alunos, com os recursos que a gente tem, né, e a gente não imagina que podem ser úteis, e, ao mesmo tempo, trabalhar, fazer questão de solicitar mesmo, né, reivindicar junto com essas famílias para que recursos melhores cheguem e, assim, os direitos sejam efetivados. Enfim, esperamos que a nossa prática de pesquisa e de sala de aula, somada às questões teóricas abordadas, possam contribuir no fazer pedagógico com alunos com deficiências, minimizando, assim, suas limitações físicas, cognitivas, de comunicação e de interação com o mundo que os cerca. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês, as mensagens carinhosas aí no chat, depois eu vou tentar ler todas, agradeço o carinho. Fica o meu e-mail para quem quiser anotar aí meu contato, né? A gente está aí para conversar, para a gente trocar, e meu abraço virtual, tá? Um abraço para todo mundo, obrigada mais uma vez pelo convite da Secretaria Municipal de Educação, em especial feito pela Coordenadoria de Educação Especial, pela Renatinha, e também pela Sala Paulo Freire. Um abraço a todos. Meu agradecimento especial, tá? A Camila e a Esther, eu acho que é Esther, né? Que estava aí junto, tadinhas. Eu fiquei até preocupada agora, eu falei tanto e vocês ali se desdobrando em fazer a interpretação. Meu carinho a vocês também. Obrigada, professora Maíra. Professora Renata também está aqui com a gente. Professora Renata Vogas. É porque a gente está com um probleminha aqui de ventania hoje, né? Aí a gente acabou caindo algumas vezes. Mas, Maíra, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi um tempo muito bom, né, de estudo, né? Nós tivemos aí muitos comentários pelo chat, muitos elogios, né, à sua apresentação, seu trabalho. Então, a gente só quer agradecer mesmo, né, por essa tarde, por esse encontro, que foi maravilhoso, né? Estamos aí, ó, obrigada por tantos ensinamentos, professora Célia Regina, né? Obrigada pela oportunidade, Dani Bela Mendes, muitos comentários aí, né? Encantada com palestra, Ivete colocou aí no chat. Natasha Carvalho, parabéns, como tenho a aprender com a Maíra. Muito bom. E quero deixar para você agora fazer as suas considerações finais sobre essa tarde de hoje, tá? Com você. Agradecer, né? Eu, assim, fico muito feliz, estou vendo aí vários amigos, pessoas que trabalharam comigo, que estão trabalhando agora comigo, né, Natasha? Tenho muito que aprender contigo também, estou aprendendo. Muito obrigada, os colegas da Iraci, os colegas do Observatório que também estão aqui escrevendo, vários orientadores
que eu tive a oportunidade de aprender também com suas práticas. Reforço que a Rede Municipal de Duque de Caxias ela é referência não apenas para o estado do Rio de Janeiro, mas para o nosso país, no trabalho que é realizado. É uma rede histórica, né? Uma rede que sempre teve, em todas as frentes, né? Sempre teve como referência, mas eu aqui destaco a educação especial. A gente, no observatório, a gente, por meio das pesquisas, seja de mestrado, doutorado, a gente já tem em nossos bancos de dados, várias informações que comprovam isso, que a Rede Municipal de Caxias, ela é uma rede de resistência, né? E uma rede que constrói a cada dia, em cada espaço das suas escolas, um trabalho que se sustenta com o suporte da educação especial, que se sustenta com o suporte, né, dessa maravilhosa coordenadoria da SME, mas que, sobretudo, se sustenta no dia a dia, no trabalho ali, né, cotidiano com cada pai, com cada família. Dizer que eu me orgulho muito de ter sido professora dessa rede por tantos anos, ainda me considero, ainda não consegui cortar esse cordão umbilical. Estou à disposição, tá, no Colégio Pedro II, para estar acolhendo, né, os alunos da nossa rede que ingressarem, e estar trocando com os professores, e dizer que seja no observatório, seja no Colégio Pedro II, seja na rede municipal, vocês têm em mim uma parceira, para que a gente possa estar pensando situações de aluno, pensando em possibilidades. Eu, quando vi esse vídeo produzido pelo Colégio Visconde, pela escola, né, eu agora estou na dúvida se foi Todos os Santos ou Visconde de Itaboraí, mas não importando a unidade, a gente vê a paixão, o trabalho realizado, e isso é o que nos faz seguir adiante, mesmo com todas as dificuldades, mesmo num período tão estranho que nós estamos vivendo em nosso país, porque nós temos a certeza de que nós temos militantes da educação especial, dessa educação inclusiva, que militam para que direitos sejam efetivados não só no acesso à escola, mas para que esses alunos possam seguir o caminho que eles quiserem seguir. Irem para um colégio Pedro II, irem para uma universidade, irem para um campo de trabalho que for, porque não importando as limitações, se as pessoas tiverem condições de ter, né, esses instrumentos de compensação, elas podem se exercitar, né, exercer sua cidadania, exercer sua participação, não importando o espaço. Meu agradecimento mais uma vez, tá, a vocês, um beijo grande a todos. Professora Renata. Tive um problema de conexão aqui, tá ventando bastante, já teve queda de luz, já caiu a internet, o cabo do computador começa a não funcionar. Como eu falei para vocês, eu ainda estou com o computador com a tela queimada, então eu estou conectada numa outra tela. Já estou para resolver isso, né, gente? E aí, gente, quantas possibilidades. Que fala, né, Maíra? Que fala rica, quanto aprendizado, quantas estratégias úteis e fáceis de trabalhar em sala de aula, né? Eu acho que essa tarde foi enriquecedora, tem muitos comentários mesmo no chat, assim, falando do quanto foi bom te ouvir, quanta coisa você nos trouxe, nos ensinou nessa tarde. Eu estou muito grata. Eu acho que essa live deixa a gente de fato, com vontade de pôr a mão na massa, de começar a construir. Eu acho que é uma live possível, né, super possível da gente levar para os GEs nas escolas, e as escolas já começarem uma construção, sabe, de muitos materiais. Então, eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, minha amiga, por compartilhar conosco o seu conhecimento. A gente sabe que não é fácil ser mãe de 2 meninas, não é fácil, né, passar por todo esse percurso, né, na academia, mas, assim, você deixa um legado muito lindo para a nossa rede, para a nossa amizade, porque você é muito querida. Não tem um comentário no chat que seja diferente
de tudo aquilo de bom que você veio para transmitir para a gente nessa tarde. A sua fala é uma fala muito sensível, é uma fala, de fato, de quem já esteve no chão da escola, da rede municipal de Duque de Caxias, e quem está no chão da escola agora, né, com novos personagens, com novos atores, protagonistas nesse processo, né? Então, assim, eu acho que as nossas equipes vão poder fazer uso dessa live hoje para levar para as nossas escolas, para o professor do ensino regular, para o professor do AEE, para o agente de apoio à inclusão, sabe, para as famílias. Nós temos muitas famílias parceiras, você sabe disso, né? Famílias que constroem materiais em casa e trazem para a gente começa a usar na escola. Na live que nós fizemos de estratégias de ensino-aprendizagem para os nossos alunos com autismo, a mãe da Pietra deu uma aula para a gente, trouxe vários materiais que ela usa com a Pietra, e a professora já faz uso em sala de aula. Então, eu acho que é isso, esse espaço aqui, desse diálogo, para que a gente possa sugar um pouquinho dessas coisas boas que você tem, que os palestrantes trazem para a gente, né? Então, eu estou muito feliz com a contribuição de cada uma de vocês, a Anne, que já passou por aqui, a Sheilinha, a professora Flávia, a professora Maíra, grandes amigas. Ontem a Flávia usou assim, a palavra vanguarda, né, da educação especial. Caxias tem, né, essa referência, mas porque nós temos vocês, né, são os nossos parceiros. Então, assim, seria impossível trilhar esse caminho sem a contribuição da universidade pública, sem a contribuição dos pesquisadores da UFRJ, da FEBEF, da Rural. Seria impossível construir tanto conhecimento, sabe, sem a contribuição de vocês. Então, eu acho que nós somos agraciados de ter essas parcerias, cada termo assinado de parceria, sabe, nós somos agraciados pelas equipes docentes que nós temos, equipes diretivas extremamente engajados, preocupados com os nossos alunos, gestores, né, estão fazendo curso de gestores, estão se aperfeiçoando. Daqui a um mês, mais ou menos, eu vou ter uma fala junto a esses gestores, mas a minha fala sempre vai ser primeira de uma gratidão imensa, sabe? E eu aprendo muito com cada um dos nossos gestores, assim como eu aprendi muito hoje com você, minha amiga. Muito obrigada mesmo. Obrigada às nossas intérpretes lindas. Muito obrigada. Obrigada, Kate, as meninas que estiveram aí dos bastidores, né? Glacione, uma super parceira, acredita nos nossos sonhos. Quando a gente diz assim, Glaci, divulga pra gente, vai dar certo, a nossa rede precisa, nós estamos muito empolgados. Ela falou, Renata, eu não tenho tempo para divulgar. Falei, Glaci, por favor, divulga. E aí, assim, tem dado super certo, cada uma das lives. Hoje eu mesmo estive olhando, a live de ontem já tem mais de 200 visualizações. Então, assim, é muito bacana saber que esse material também vai poder ser multiplicado, né? E vai poder alcançar o mundo. É isso, essa live de hoje é riquíssima, é live para a gente ver e rever. Muitas vezes, eu tenho muito ainda a aprender, porque não dá para guardar todas as informações, né? Então, minha amiga, muito obrigada. Um super beijo nas suas meninas, no Marcos, que também é um super parceiro da nossa rede, acredita muito no trabalho da nossa rede. Muito obrigada. Obrigada por você deixar assim, um pouquinho de você juntinho com a gente. Muito obrigada. E você sabe que pode contar com a gente, né? O que você precisar, você vai estar sempre conosco. Você é nossa. É ouro da casa, como diz a Glacione, para sempre. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada. E a Glaci, para encerrar... Gente, obrigada, Maíra, mais uma vez, pela sua disponibilidade, né, por toda essa troca aí, né, de conhecimentos que você trouxe para a gente, né, uma troca porque quem está lá no chat também está recebendo, está ressignificando, né, um pouquinho de tudo que ouviu, e muito obrigada, tá? E Renata,
parabéns aí também pela iniciativa, né? Por esse, como a Renata falou, por esse movimento formativo que foi assim, né? A gente está em uma semana intensa, né? Com 3 formações, né? 3 encontros desse ciclo formativo. Amanhã teremos mais um encontro, então já deixar aqui o nosso convite para vocês que estão nos assistindo. Amanhã às 18 horas teremos o 5º encontro, né? O último encontro, na verdade, desse ciclo formativo, com a professora Márcia Plesch, trazendo um pouquinho da temática, né, do trabalho com as crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, né, uma temática muito importante para a nossa rede, que inclusive ano passado, né, Renata, tivemos uma formação, né, um projeto, uma parceria aí com o OBE, né, dentro dessa temática, e que foi muito relevante, muito importante para a nossa rede, né? E lembrando também que sexta-feira nós teremos uma live comemorativa ao centenário de Paulo Freire, né? Onde nós teremos a participação da professora Andréa Serpa, da UF, né? Que vai trazer aí vai fazer uma live com a gente sobre Paulo Freire, esperançar é preciso, né? Então, um tema muito bacana também, né? Pensando aí nessa ideia que a pedagogia da esperança traz para a gente, né? Acho que a gente possa assim reler, né? E rever aí um pouquinho de Paulo Freire, que está sempre tão presente, né? Nas nossas práticas e nas nossas memórias. Então, a professora Andréa Serpa vai conversar um pouquinho com a gente na sexta-feira às 15 horas, tá, gente? Então, nos ajudem a divulgar. Vai ser uma live assim muito boa e aí uma live que já vai aí dar um gostinho para a gente, antecipando aí também nosso seminário de educação, né, que teremos em outubro, né? Então, nós já teremos aí muitas atividades no decorrer aí dessas próximas semanas, né, em comemoração ao centenário de Paulo Freire. Então, muito obrigada, Maíra, obrigada, Camila, obrigada, Estela, obrigada, Kate, que está aí nos bastidores ajudando a gente no suporte tecnológico. E obrigada a todos pela presença aí, né? Pela presença virtual, né? E por nos acompanharem aí nessa tarde. Obrigada, gente. Obrigada, Glácia. Tenho certeza que o benefício vai ser para todos os nossos alunos, né? Não só o aluno público-alvo da educação especial, mas quando a gente começa como eu falei no começo, né, ressignificar o nosso olhar, a gente ressignifica também a nossa prática e a gente vem trazendo novas possibilidades de currículo, de aprendizagem para todos, para que o aprendizado seja acessível a todos, né? Inclusão é isso, né? Eu sonho que um dia a gente não precise mais falar de inclusão, porque todos já estarão juntos, desfrutando, né, do mesmo espaço, das mesmas possibilidades de acesso, permanência e aprendizagem. Poxa, muito bacana. Muito obrigada. Fico emocionada, Maíra. Muita saudade, muita. Ó, aprendi com as minhas intérpretes. Muita saudade. Um beijo. Tchau, tchau, amigos.